Boa tarde. Desejo a graça de Deus sobre a vida de cada um. As consolações do Espírito Santo também estejam abundantes sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Hoje é uma alegria que tem mais pessoas aqui conosco, do que ontem. Nos alegramos, E até aqui o Senhor nos ajudou, já tivemos 5 sessões, 5 palavras compartilhadas e vamos, pela graça do Senhor, ter mais 2 palavras ainda. Vamos ter uma primeira agora e, como o irmão Carlos já anunciou, um intervalo e depois continuaremos. A minha oração é que o Espírito de Deus esteja falando com cada um dos meus irmãos, a partir de desde ontem que nós temos, aliás, desde sexta que nós temos compartilhado a palavra. Eu espero que Deus esteja encontrando um caminho para que Ele mesmo possa fluir nas nossas vidas. Antes de iniciarmos no assunto de hoje, ontem eu tinha disponibilizado, quem quisesse fazer perguntas, podia deixar um recadinho aqui. E eu recebi uma aqui, e gostei muito de ter recebido. Está dizendo, Sara Regina, 11 anos. Que bom. Uma pergunta importante para Sara. É fácil seguir a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Como a gente consegue a vida eterna? Muito bom, a gente ter sede de Deus, Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. É fácil, sabe? Porque não depende de você, viu, Sara? Depende de Jesus somente. Ele fez tudo para você poder segui-lo. Ele veio e se ofereceu, morreu na cruz, para pagar todos os nossos pecados, E os seus, inclusive. E é muito fácil, porque não depende da gente. Não vai depender de você, Sara. Vai depender apenas da graça de Deus sobre a sua vida. E para isso, para você seguir a Jesus, Deus enviou o Espírito Santo. Que quando você recebe a Jesus, Ele vem habitar no seu coração e Ele te ajuda a seguir a Jesus. É impossível para nós mesmos seguir ao Senhor. É impossível para nós mesmos viver a vida cristã. Mas é possível porque agora temos o Espírito de Deus. É o Espírito Santo quem nos dá graça e nos dá o poder para seguirmos ao Senhor. Como é que alguém pode receber a vida eterna, Algo tão maravilhoso e simples. Inclusive você, Sara, que é uma criança, pode receber a vida eterna. No livro de Romanos, Paulo vai dizer que se você, com seu coração, crer em Jesus, se você, com a tua boca, confessar a Jesus como Senhor, no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é fácil assim. A religião complica, Você tem que fazer um monte de coisa por obras e tal, Mas graças a Deus é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês. É um dom de Deus. É uma dádiva. Viu, Sarinha? Só falar com o Senhor. Senhor Jesus, eu creio em Ti e quero que o Senhor venha habitar na minha vida. Quando você fizer isso, você já tem a vida eterna. Se você crer no seu coração, Amém. Vamos prosseguir, irmãos. O Carlos já fez um resumo dos assuntos até aqui tratados e hoje eu quero avançar um pouquinho mais. Eu queria que você, se você tiver Bíblia, até para você marcar na sua Bíblia, que nós abríssemos a palavra do Senhor. Eu vou ler apenas um versículo no Antigo Testamento e um versículo no Novo Testamento. 1 Coríntios 12, 32. Desculpe, 1 Crônicas 12, 32.
1 Crônicas 12:32. 1 Crônicas 12:32. Estou muito alegre, viu? Vendo mais irmãos aqui hoje. Puxa vida, muito contente. Quem veio, só porque estamos juntos, em o nome do Senhor já somos abençoados. Com bom e com agradável que os irmãos vivam em união, né? Estejam em harmonia. É como óleo precioso que desce pela barba de Arão. Quem foi Arão? Sumo sacerdote. Mas quem é o nosso sumo sacerdote? Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. O Espírito Santo foi derramado sobre o nosso sumo sacerdote. E esse óleo diz que ele desce para as golas da sua veste. Vai ser no corpo. Agora vai sendo derramado sobre o corpo do Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso Arão. O óleo foi derramado sobre ele, está sobre nós também o Espírito Santo. E diz, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, há algumas bênçãos que vocês nunca vão receber sozinhos. Nunca. Deus reservou algumas bênçãos para usufruirmos dela corporativamente, como corpo. Estando juntos. E aqui é uma dessas. O Senhor aqui pode dispensar a sua palavra para nós, a sua bênção, o seu Espírito pode falar conosco que talvez você sozinho ele não falaria. Então é alegria estar com os irmãos aqui, né? Mais uma vez. 1 Crônicas 12:32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Eu queria enfatizar e usar esta expressão aqui, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, conhecedores do seu tempo. Esses filhos de Issacar, dessa tribo, eles conheciam a época que eles estavam vivendo e sabiam o que Israel deveria fazer. Foi naquele tempo em que essa tribo e essa palavra é escrita naquele contexto que Davi foi nomeado rei, eles foi ser reconhecido rei em Hebron. E diz isso, então que eles conheciam a época, conheciam aquele tempo que eles estavam. E mais, eles sabiam o que Israel deveria fazer. Conhecedores da época. Eu queria falar um pouquinho com os irmãos hoje, dando sequência aos assuntos que até agora nós estudamos, nós meditamos, da necessidade que nós temos como filhos de Deus, de buscar conhecer o tempo presente, conhecer a época em que vivemos, para saber o que devemos fazer como igreja diante do Senhor. Atos capítulo 13, versículo 36, quero pegar uma outra expressão. Atos 13, 36. 13, 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Olha que interessante essa afirmação, porque Davi, tendo servido a sua própria geração, ele serviu a sua própria geração. Irmãos, se nós queremos servir a nossa própria geração, e ontem nós vimos que somos sacerdotes de Deus e devemos servir ao Senhor, nessa nossa geração, no tempo presente, nós precisamos conhecer a época. Conhecer qual é o plano de Deus para agora. O que será que o Espírito de Deus quer que façamos nesse presente momento? Qual é a situação do povo de Deus? Qual é a situação da igreja? Qual é o cronograma de Deus para esse tempo presente que estamos vivendo? Qual é a indicação das Escrituras
de como o povo de Deus deve se comportar neste momento e com o que nós deveríamos estar com os olhos fitos e o que nós deveríamos estar fazendo. Nós precisamos pedir ajuda ao Senhor para conhecer o tempo presente, para conhecer a nossa época. E esses aqui era como que até os profetas, é como se fosse uma tribo profética que conheciam a época e sabia o que Israel deveria fazer. Como nós precisamos de pessoas no corpo de Cristo, nas assembleias, na igreja, que conheçam a época presente e possa saber o que a igreja precisa fazer. Qual é o momento em que nós vivemos? Olha só, ontem na sexta-feira, a primeira palavra que nós vimos foi sobre o eterno propósito de Deus. Deus tem um plano eterno. E o supremo propósito de Deus, aquilo que é o mais importante para Deus, não é salvar o homem, embora isso seja extremamente importante, mas isso faz parte do propósito de Deus, mas não é o fim, é um meio. O que é mais importante para Deus é colocar o Senhor Jesus como cabeça de todas as coisas. Como diz Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 10, convergir todas as coisas em Cristo, colocar tudo debaixo da autoridade do Senhor Jesus. E para isso, Deus o deu à igreja, para ele ser cabeça sobre todas as coisas. Nos incluiu nesse eterno propósito dele. Ou seja, o Senhor Jesus deve ter a primazia, deve ter o primeiro lugar em todas as coisas. Tudo que fizermos que não tenha o Senhor Jesus como a primazia em primeiro lugar, se for o homem, está errado. Pode ser ter boas intenções, mas não é servir a nossa geração segundo a vontade de Deus. Davi serviu a geração dele. Quando nós olhamos, irmãos, na história da igreja, é muito interessante porque em cada época Deus agiu no meio daquela geração de uma forma. Havia problemas, dificuldades específicas e alguns entenderam qual era a vontade de Deus e agiram de acordo com a vontade de Deus naquele tempo. Eu queria usar como um ponto de ajuda para a nossa reflexão nisto, as 7 cartas que estão escritas em Apocalipse, capítulo 2 e 3. Abra lá e fica aí aberto. E vamos falando algumas coisas de cada uma daquelas cartas. E eu gostaria, assim, rapidamente de dar uma pincelada, mostrando alguns pontos que eu creio que sejam importantes, pensando de cada uma dessas igrejas. Mostrando um fato interessante, irmãos, que cada uma delas tinha uma situação e em cada uma delas precisava se conhecer a época, o tempo, a vontade de Deus para aquela geração. E para mim essas 7 cartas, elas vão nos indicar o tempo presente que nós estamos vivendo. E qual deve ser a nossa atitude no presente tempo. Como é que nós devemos servir a nossa geração? Servir o Senhor nesta geração, de acordo com a vontade de Deus. Quando nós olhamos as 7 cartas em Apocalipse, começando em Éfeso, indo até Laodiceia, há algumas formas de nós estudarmos essas cartas. Você pode ler essas cartas e entendê-las espiritualmente. Isso é maravilhoso. E, de fato, essas 7 igrejas, elas existiram. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas elas existiram naquele tempo pelo qual João escreveu. O Senhor Jesus, deu essa carta para ele escreveu e mandou aquelas igrejas. Eram igrejas reais. E tinham aqueles problemas reais que são narrados nessa carta. Tinham aquelas características que estão aqui narradas nessas cartas. E você vai ter lições espirituais em cada uma delas. Éfeso,
o Senhor faz uma reprimenda para ela, a primeira igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ela tinha muitas obras. Conheça as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. Tinha muitas obras, mas, Senhor, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta ao primeiro amor? Não. Volta à prática das primeiras obras. Por quê? Porque as obras atuais já não estão sendo motivadas pelo amor, pelo primeiro amor. O Senhor está falando, volta à prática das primeiras, porque as primeiras eram motivadas pelo primeiro amor. Essa era a característica daquela igreja. Espiritualmente podemos tirar muitas lições preciosas. O Espírito Santo pode falar muito conosco aqui. Mas há um outro aspecto que eu gostaria de falar com vocês hoje. Pegar alguns pontos apenas para a gente caminhar e começar a compreender essa necessidade, a verdade de conhecer a nossa época. Que é vermos essas cartas como elas são proféticas. O que isso significa? Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo das coisas que iam acontecer. Eram coisas futuras, e quando foi escrito, então, o Senhor deu esta revelação através dessas cartas, mostrando o que aconteceria com a sua igreja até a sua volta. Cada uma daquelas cartas representa um período na história da igreja do Senhor Jesus até a sua volta. Elas são não só espirituais, cartas espirituais, mas são cartas proféticas. O Espírito Santo, no seu arranjo, ele tomou 7 igrejas reais e escreveu cartas para elas, para que elas fossem um tipo profético para toda a igreja durante todo o tempo até a volta de Jesus. Então nós começamos com a primeira, que é Éfeso. Éfeso significa desejável, esse nome. E foi a igreja logo ali com os primeiros apóstolos. A igreja bem no início. E essa igreja bem no início, irmãos, já começou a enfrentar problemas. E o problema, como já citamos, é que ela abandonou o primeiro amor. Mas há um chamado para esta igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E então é dito, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Há problemas nas igrejas, há fracassos, mas há um chamado para você vencer naquela situação. Então os irmãos no primeiro século lá, no início da história da igreja, o desafio da época deles era vencer esse problema. Essa era a situação naquela geração. Eles precisavam ser vencedores naquela situação. Logo em seguida vem Esmirna. O próprio nome Esmirna significa mirra. Lembram em que é usado mirra? Usado para morte. É um perfume, né? É uma essência que era usada para isso. E o que aconteceu? Qual é a característica profética dessa igreja em Esmirna? Ela existiu lá na época, mas depois, no período da história, essa igreja, essa igreja que era um tipo profético, veio a se cumprir. E é a igreja sofredora debaixo do Império Romano. E aqui, quando está dito ser fiel até a morte, era a morte mesmo, física. E a igreja foi terrivelmente perseguida. Satanás tentou destruir a igreja, matando os cristãos, matando. Mas como um irmão do passado disse, que o sangue dos mártires se tornou a sementeira da igreja, aleluia. Quanto mais matava, mais
crentes surgiam em Jesus Cristo. Esse foi aquele período. Tereis tribulação de 10 dias, e se você for na história e contar quantos imperadores existiram naquela época, foram os 10 que perseguiram duramente a igreja do Senhor Jesus. Naquele período, precisava ser um vencedor, era ser fiel até a morte. Servir ao Senhor naquela geração, irmãos, era suportar a perseguição. Até a morte, muitos mártires do Senhor. Esmirna, né? É aquele perfume que é tirado de uma árvore por esmagamento. Mas o perfume da vida dos irmãos subiu e agradou ao Senhor. Quantas mortes! O Império Romano, terrivelmente, né, em cima. Mas quanto mais perseguição houve naquele período, irmãos, mais pessoas se renderam ao Senhor Jesus. E aí surge, né, depois desse período de perseguição do Império Romano, houve um imperador chamado Constantino, que ele se declarou cristão. Ele disse ter visto um sinal no céu, uma cruz, então ele se declarou cristão. E sabe o que aconteceu? O Estado se juntou à igreja. É o período caracterizado pela igreja em Pérgamo. Esse nome Pérgamo significa torre alta, ou alguns outros eruditos dizem que esse nome também significa eis o casamento. Olha só, casamento do Estado com a igreja, do mundo com a igreja. E aqui, irmãos, surgiu tudo aquilo que nós hoje chamamos de cristianismo. Cristianismo pode ser um nome bonito, irmãos, mas eu quero talvez chocar você um pouquinho aí. Cristianismo é tudo aquilo que é contrário a Deus, viu? Porque envolve uma religião que é do homem, algo do homem. E Constantino, através desde aquela época, a igreja se juntou com o Estado, então houve toda aquela mistura. Aqui começou a surgir a ideia agora de clero e leigo, por exemplo. Aqueles que servem, mas os outros estão só assistindo. Os oficiais e os outros. Não é mais o corpo de Cristo, não é mais cada um sendo sacerdote de Deus. Isso é o que Pérgamo significa. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, diz aqui o Senhor Jesus. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Esse é o chamado do Senhor. Arrepende-te. Pérgamo significa profeticamente esse período então da igreja, a partir de Constantino. Aí surgiu todas as coisas que vieram depois a se sedimentar e tornar-se o sistema católico romano. Começou toda trevas a entrar e misturar. Irmãos, esse foi um período terrível que começou. O que é isso? Satanás mudou a tática. Ele estava antes querendo matar a igreja. Matar os santos. Mas quanto mais matava, mais crentes apareciam. Então mudou a estratégia. Misturar o mundo, o sistema na igreja. E realmente obteve muito êxito. Porque começou um período, né, que a própria história secular chama-se de Idade das Trevas. E começou então o período que é caracterizado pela próxima igreja, que é Tiatira. O nome Tiatira significa sacrifício contínuo. O que isso diz para vocês, olhando na história da igreja, chamada igreja? Sacrifício contínuo. Irmãos, nós estamos
simplesmente abrindo a palavra, e nosso desejo e nosso intuito não é constranger ninguém. Aqui fala da Igreja Católica, né? Mas nós não queremos constranger, essa é só a verdade da palavra profética de Deus. E depois nós vamos falar daqui a pouquinho a questão do protestantismo. O que aconteceu também. Mas aqui Tiatira fala profeticamente do sistema católico romano papal que foi instalado. Essa igreja de Tiatira que existia lá na época que João escreveu, ela serviu de tipo profético para esse período da história da igreja. E o que tinha lá? Tinha uma mulher chamada Jezabel. E o que ela fazia? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comer coisa sacrificada aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, e os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Há um sistema que é uma Jezabel, trazendo prostituição para a igreja. Esse é o sistema. O que é prostituição espiritual, irmãos? É uma mistura contrária àquela ordem que Deus estabeleceu. Aqui surgiu então a Maria como corredentora de Cristo, corredentora com Cristo. Aqui foram, cada vez mais a coisa foi indo nas negridões, nas trevas. Aqui surgiram as indulgências, o pagamento, né, das indulgências, você comprar a salvação. O sistema, né, estabelecido do papado e todas aquelas coisas que nós sabemos que não é a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Mas havia um sistema totalmente corrompido. Aqui em Tiatira a igreja foi no mais profundo abismo de corrupção espiritual diante de Deus. E aqui é interessante. Aqui é a primeira igreja que o Senhor começa a falar algo interessante. Ele começa a falar que ele vai vir. E mais, nesta igreja, como em todas as outras, ele diz: ao vencedor e que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com feto de servo as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Ou seja, ainda numa situação tão terrível quanto o que Tiatira profeticamente representa, há vencedores lá dentro. Eu, quando era criança, eu fui criado num lar evangélico, presbiteriano, não é? Mas naquela época eu morava no interior e havia católicos e protestantes, né? Havia uma coisa terrível, né? E às vezes protestantes eram perseguidos pelos católicos lá naquele interior, quando se pregava o evangelho ao ar livre, aquelas coisas todas. Mas na nossa cabeça de protestante, é o seguinte: nenhum católico é salvo em Jesus Cristo. Mas não é isso que diz a palavra profética. Irmãos, para sua alegria, ou talvez para alguns para tristeza, há muitos católicos irmãos em Cristo Jesus, irmãos. Estão misturados com tantas coisas. Aliás, no meio evangélico, eu vou dizer aqui, sendo bem sincero com vocês, o meu coração, no meio evangélico hoje, para mim, tem mais idolatria do que no catolicismo, irmãos. Irmãos, ontem estávamos conversando com um irmão que estava nos contando algumas coisas que acontecem em alguns meios denominacionais que nem no tráfico de droga acontece isso.
e professam o nome do Senhor. Eu moro no Rio de Janeiro. E eu não me lembro agora, teve uma como é que eles chamavam os católicos? Os jovens no Brasil, alguma coisa assim. Eu esqueci como é que chama. Mas que vem jovens do mundo inteiro. E esse encontro foi no Rio de Janeiro. Cruzada Mundial da Juventude. E o Papa foi lá. Irmãos, eu do meu prédio eu moro no aterro do Flamengo, vendo aquela multidão de jovens passando, alegres, felizes, ordenados, sem qualquer bagunça, sem qualquer sujeira, indo e ouviram a palavra e se alegraram no Evangelho de Jesus Cristo. Sabe o que é isso para mim? É o que representa a igreja de Tiatira. É a igreja católica, o sistema católico romano. Diz assim, olha, versículo 19 do capítulo 2. Olha isso aqui que interessante, irmãos. Isso é profético. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas, preste atenção, últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Sabe o que vai acontecer, irmãos? E já está acontecendo, já há alguns anos. Deus tem despertado muitos na igreja católica, no sistema católico romano. As últimas obras são melhores do que até as primeiras. Às vezes isso aqui que eu estou falando para alguns aqui entre nós, talvez seja duro, difícil, porque talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso. Eu espero que não. Mas há muitos irmãos em Cristo. Eu conheço vários. E Tiatira. E o Senhor vai vir e vai encontrar esses irmãos. E não só irmãos, mas está dizendo que são vencedores. Vencedores. As últimas obras melhores do que as primeiras. Há muitos jovens avivados pregando o Evangelho, vivendo uma vida exemplar. Vida exemplar. Namoros exemplares. Amam o Senhor Jesus. Infelizmente tem lá problemas com ídolos ainda. Mas que Deus tenha misericórdia, né? Mas certamente o Senhor está lá cuidando deles. São nossos irmãos em Cristo. Então, sabe, irmãos, não julguem, né? Aqui tem uma palavra profética. Eu creio nessa palavra que o cumprimento dela, de Tiatira, é no sistema católico romano. Há toda a mistura de Jezabel, que significa toda prostituição espiritual, toda a mistura, toda a degradação que foi assolando isso tudo. Mas as últimas obras serão maiores. E há vencedores lá. Há muitos que estão buscando o Senhor. É algo tão maravilhoso, irmãos. E diz, ao que vencer, guardar o teu fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade. Eles vão reinar com o Senhor. Muitos vencedores desta situação vão reinar com o Senhor. Lembra que nós falamos ontem sobre reinar com o Senhor? Para quem não esteve aqui ontem, nós mencionamos na palavra do Senhor a diferença que há entre dádiva de Deus e recompensa do Senhor. A diferença entre dádiva e galardão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Isso é dádiva. Não requer nada de você. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não faz nada para isso. É dom. A salvação é um dom. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, são sem arrependimento. A dádiva de Deus é sem arrependimento, a salvação é sem arrependimento. Mas a recompensa
depende de você cooperar com Deus. Ser fiel até a morte. Esmirna foi a igreja. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. Não é a vida, a coroa. É uma recompensa, a coroa, reinar com Jesus. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. É isso que o apóstolo João disse. Se você tem o Filho de Deus, você tem a vida eterna. Agora, recompensa, prêmio, depende da nossa fidelidade. Então aqui, mesmo nesse sistema degradante que ficou, nessa situação terrível, tem vencedores. Eles estão vencendo Jezabel, estão vencendo todos esses sistemas de coisas. E esse, a partir de Tiatira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, 3 condições da igreja que já ficaram para trás. Mas a partir de Tiatira, permanece até a volta do Senhor. Então, até a volta do Senhor vai permanecer Tiatira. Logo em seguida, Tiatira, vem Sardes. O nome Sardes significa os que escapam. E o que aconteceu aqui? Deus começa um trabalho de restauração da sua igreja, restauração das verdades que haviam se perdido. E então muitos saíram de Tiatira. E começou esse período na história da igreja caracterizado por Sardes. Falando de uma maneira histórica, o cumprimento a partir da reforma. E esse ano, pela graça de Deus, lembrando atrás, 500 anos da reforma. 500 anos. O que foi restaurado? Justificação pela fé. Porque aqui ficou tão corrupto, tão prostituído, que agora você pagava indulgências, Mas agora não, justificação pela fé somente pela fé. Foi restaurada essa verdade, e muitos saíram dali. Agora, irmãos, saíram a um custo altíssimo. Eles foram fiéis ao Senhor na geração deles. Lutero, junto com todos os outros irmãos, Deus os usou para restaurar essa verdade da justificação pela fé, do sacerdócio universal dos crentes, de traduzir a Bíblia para a linguagem do povo, traduziu para o alemão, para o inglês, as pessoas começaram a ler a Bíblia que não lia, estava fechado. Deus restaurou, começou a restaurar isso aí. Irmãos, muitos foram queimados vivos por causa dessa verdade. Hoje nós estamos aqui, nós bebemos da fonte que esses irmãos, desentupiram esses poços para nós bebermos dessa fonte com toda tranquilidade. Para nós é muito simples, mas eles pagaram para restaurar essa verdade a própria vida, irmãos. Muitos foram queimados vivos por causa disso. Ser uma pessoa que defendia a justificação pela fé naquela época era terrível. Mas era servir ao Senhor na sua geração como Davi fez. Eles serviram o Senhor ali, foram fiéis ao Senhor naquela geração. E o que se demandava deles é que eles pregassem a justificação pela fé. Fé somente em Jesus. Você ser um luterano hoje, depois de 500 anos, é fácil, Alguém ser luterano? 500 anos atrás. O desígnio de Deus para a nossa geração já não é mais ser luterano, não, irmãos. Não é mais justificação pela fé, não. Agora tem outras coisas, que Deus deve estar demandando de nós. Mas lá naquela época, em torno de 1500, era isso que o Espírito de Deus começou a trabalhar e avivar o coração das pessoas. Sardes foi essa igreja, então, dos que escapam. Conheça as tuas obras, só que tinha um problema. Teve todas essas obras,
Mas o que aconteceu? Conheça as tuas obras, que tem nome de que estás vivo, mas está morto. Irmãos, eles restauraram esta verdade maravilhosa, mas ficaram com ela e não prosseguiram. Ou prosseguiram ainda em alguns pontos, mas se apegaram à tradição. Virou uma religião, algo morto, algo vazio. Por isso está dizendo que tem nome de que vive, mas estás morto. Essa igreja, profeticamente, desde que ela começou, ela vai também até a volta de Jesus. Se você ler com cuidado, o Senhor está mencionando a sua volta para esta igreja. Então, esse sistema que começou lá na Reforma, né? Essa forma, essa realidade da igreja, ela vai perdurar até a volta do Senhor. E aqui a gente pode incluir todo o protestantismo. E o que aconteceu? Os reformadores foram homens usados por Deus, mas eles não viram a verdade que precisava ainda ser descoberta, algumas outras verdades, e ficaram ali. E começaram a permitir algumas coisas que não eram muito boas. Por exemplo, Lutero, ele sabia o que era a igreja, qual era a vontade de Deus, que a igreja era o corpo de Cristo, ele sabia disso, mas ele achava que o povo não estava preparado para viver isso. Então, começou a igreja, uma igreja, ao invés de ser a católica universal, começou as igrejas nacionais. E isso não foi que Deus plantou lá em Atos, lá no início, não era para ser assim. Mas ficou com aquele sistema. Só que qualquer sistema, irmãos, preste atenção nisso. Qualquer sistema que se estabeleça, antes é algo vivo, mas depois se torna um sistema, o que acontece? Morte espiritual. Tem nome de que está vivo, mas estás morto. Essa foi a característica. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra depois que tem recebido, ouvido, guarda e arrepende. Porquanto se não vigiares, verei como ladrão. O Senhor está mencionando a sua vinda aqui para ela. Ela vai permanecer até a volta do Senhor. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Irmãos, vejam, em toda situação, ainda que seja degradante, no meio do povo de Deus, numa época degradante, Deus tem aqueles que permanecem fiéis e são os vencedores. Há um chamado de Deus, né? Precisamos ser vencedores, no meio da situação ainda que esteja em caos. Sardes representa, então, irmãos, todo o sistema que começou a ser, né, do protestantismo. Aí Deus ainda, pela sua misericórdia, o que aconteceu? Foi restaurada a justificação pela fé, o sacerdócio universal, a Bíblia sendo lida, e Deus começou a fazer outras restaurações no meio do povo de Deus, de muitas coisas que havia perdido. Uma questão simples que foi restaurada naquele tempo, logo depois, foi o batismo. Alguns irmãos foram chamados de anabatistas, porque batizavam de novo, mas porque eles começaram a entender que para ser batizados era depois que eles creram no Senhor. Então eles tinham sido batizados ainda no sistema católico, que depois passou para a Reforma, que continuou, quando bebê. E aí então, viram a verdade e foram batizados novamente, porque eles achavam que o batismo era a partir do momento que creram. Coisa simples. Hoje, né, os presbiterianos do Batista, né, um tem uma visão, tem outro, batiza criança e tal, mas estão convivendo bem, né? Mas sabe o que aconteceu lá naquela época, irmãos? Os reformadores perseguiram os anabatistas e mataram muitos deles. E sabe como é que foi a morte desses irmãos? Irmãos, coisa terrível. Olha como o coração do homem é mau, mesmo sendo filhos de Deus. Por isso, todos nós devemos vigiar, né? Quem está em pé, cuide, que não caia. Você e eu, irmãos, se estivermos na carne, fazemos todas as coisas mais terríveis desta vida. E a Igreja Católica perseguiu os anabatistas, a Igreja de Roma. Mas não foi só a Igreja de Roma, os reformadores, as igrejas reformadas
perseguiram esses irmãos porque eles estavam entendendo essa verdade de Deus e praticando. E sabe como era? Amarravam a pedra nos irmãos e jogavam no meio do lago, vivos. Morriam afogados. Ah, você quer batismo? Você acha que é assim, então? Irmãos, que coisa! Uma simples verdade restaurada custou a vida desses irmãos. Hoje, servir ao Senhor na nossa geração falando que você é batista, que você crê no batismo de adulto, isso é fácil. Mas lá não, irmãos, custou a vida desses irmãos. Tudo isso é Sardes. Deus foi restaurando algumas verdades. E Deus começou a levantar alguns irmãos. E começou a existir em 1700 e pouco até mesmo grandes missões. Os moravianos, por exemplo, Conde de Zinzendorf, morávios, Conde de Zinzendorf, foi usado por Deus e grandes coisas a partir dali começaram a acontecer. Os irmãos começaram, ele era um homem rico e tinha muitos irmãos sendo perseguidos, ele acolheu nas suas terras, então começaram um movimento ali. Inicialmente foi uma confusão que os irmãos, cada um pensava de uma forma, mas finalmente eles acordaram de, buscar o Senhor juntos e teve uma ceia que foi memorável. Reuniram todos esses irmãos que estavam em grandes dificuldades, então resolveram tomar a ceia do Senhor juntos nesse dia. E eles receberam um batismo de amor do Espírito Santo. Quebrou os corações e dali Deus começou grande obra. Por mais de 100 anos, todo dia tinha gente orando entre eles, às 24 horas, pessoas orando. Foram enviados para várias nações como missionários. Irmãos, Deus começou a avivar a sua obra, a restaurar aquela situação de degradação. Esses irmãos tinham uma paixão pelo Senhor e pela pregação do Evangelho, que creiam, muitos se tornaram escravos para pregar para os escravos. Eles se ofereciam para ser escravos, para evangelizar os escravos, irmãos. Eles realmente tinham a chama de Deus. Deus começou a obra de restauração. Começou na reforma e veio fazendo. Ainda nesse período de Sardes. Mas aí já estava preparando esses irmãos. Eles começaram a entender que a igreja era o corpo de Cristo. Que a igreja não era um sistema. Que não era uma religião. Mas era o corpo vivo e orgânico do Senhor Jesus Cristo. E eles começaram a viver essa realidade de amar uns aos outros e de pregar o Evangelho. E Deus então, irmãos, preparou para que o novo período profético começasse. Filadélfia. Filadélfia significa amor de irmão, amor fraternal. Que glória! Começou aí em 1800 e poucos. Alguns irmãos simplesmente creram que eles eram filhos de Deus e que não precisava ter nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus sobre eles. Que eles deveriam se reunir apenas no nome do Senhor e ser um com todos os irmãos. Eles não quiseram participar e se filiar a um sistema religioso da época. E alguns então foram para congregar em alguns desses lugares. Depois de algum tempo, os irmãos, olha, você precisa se filiar aqui, você precisa ser membro aqui. Não, irmão, eu só quero ser um membro do corpo de Cristo, eu só quero ter comunhão. Mas finalmente não aceitaram esses irmãos e colocaram eles para fora. Até que ficaram isolados, mas Deus começou agora a trazer outros irmãos, e outros, e outros, e outros, e outros, e começou um grande movimento. E Deus, através desses irmãos, começou em 1820, por aí, Deus restaurou grandes verdades do Evangelho que nós temos hoje com toda tranquilidade para nós. Começaram a falar da volta de Jesus, do Estado de Israel, que Deus, 100 e poucos anos antes, eles disseram, Deus vai restaurar a nação de Israel. Em 1948 veio a se tornar nação, mas esses irmãos tiveram luz de Deus. Essa foi a realidade de Filadélfia, começou. Conheça as tuas obras, esse tem posto diante de ti uma porta aberta.
Irmãos, o que esses nossos irmãos do passado experimentaram de Deus, coisas gloriosas. A revelação da palavra se abriu para eles. Leia os livros dele. Pegue um livro, por exemplo, de Macintosh, Estudos do Pentateuco. Irmãos, que riqueza que Deus deu para aqueles irmãos. Leia. Ali Deus falou claramente a questão da igreja, a questão do nome do Senhor. Conheça as tuas obras e tem posto diante de uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força. Não tem nenhum sistema humano forte. Não tem nenhuma hierarquia. Não tem nenhum poder diante deste mundo. Tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra. Essa foi a característica, a palavra. O que a palavra diz? O que o Novo Testamento diz? Isso era suficiente para os irmãos. E não negaste o meu nome. Nós achamos que negar o nome do Senhor é sempre fazer como Pedro fez, né? Ah, você era um Deus. Não sou não. Não, irmãos, não é só isso não. Negar o nome do Senhor aqui em Filadélfia é diferente. Não é lá, não é aquela situação de Esmirna, por exemplo, que eles estavam sendo mortos por causa do nome do Senhor e não negaram lá o nome do Senhor nesse sentido. Mas aqui é diferente. Não negar o meu nome é não assumir um outro nome no lugar do meu nome. Irmãos, eu não estou aqui, sabe, irmãos, para dizer qualquer coisa com a sua forma que você crê, que você pratica a comunhão com os irmãos aqui. Mas que o Espírito de Deus, sabe, toque o seu coração para você entender, e eu também, o que é a verdade de Deus. É Jesus que deve ter a primazia de todas as coisas. Não é um nome de algum sistema, irmãos. No livro de Atos, eu tenho absoluta certeza, naquela época que os irmãos viviam, nunca fariam a pergunta que fazem para nós. Quando nós encontramos com uma pessoa, e nós, às vezes, ela é cristã e nós também, tem uma primeira pergunta: você é cristão? Sou crente. Qual é a segunda pergunta? De qual igreja? Ué, eu sempre respondo, da mesma sua. Ué, mas nunca te vi lá. Porque na nossa cabeça tradicional a igreja é isso aqui, né? É um lugar. Irmãos, isso aqui está nas trevas, esse pensamento. A igreja é o corpo do Senhor Jesus. É o edifício de Deus. Não é paredes, irmãos. Ah, não, lá não é... Não. Realmente, lá não é igreja, lá é o templo. Ah, é templo? Ah, templo de qual Deus que habita naquele templo? Porque todo templo tem que ser templo porque um Deus habita nele, tá certo? E o nosso Deus habita em templos feitos por mãos humanas? Então nem templo a gente devia estar falando, né? É um local de reunião, um prédio. Não é? Porque templo do Espírito Santo é quem? Você e eu, a igreja do Senhor, é o edifício do Deus vivo. A igreja é o edifício, irmãos. Esses irmãos em Filadélfia, irmãos, isso tudo foi descortinado na história. Você lê na história da igreja, eles viram essa verdade e proclamaram essa verdade. Muitos foram perseguidos também. Perseguidos por Sardes, pelo protestantismo. Mas aqui, esta igreja de Filadélfia, junto com Esmirna, não recebe nenhuma reprimenda do Senhor Jesus. Todas as outras estão assim: arrepende-te, tenho porém contra ti, cuidado. Mas aqui não. Não há nenhuma repreensão do Senhor, irmãos. Profeticamente, Filadélfia representou esses irmãos que então viram o corpo de Cristo, viram que todos nós somos irmãos em Cristo. Não há um sistema hierárquico.
Há sim a autoridade de Deus aos presbíteros, bispos e pastores, que é mesmo, biblicamente, irmãos, presbítero, pastor, né? E bispo é a mesma coisa. Bispo, pastor e presbítero é a mesma coisa. Mas nós já humanamente temos o poder humano, o sistema, né, hierárquico. Então, é pastor, depois é bispo, depois não, agora é apóstolo, né? E papa também, né? Mas não é Filadélfia. Filadélfia é amor fraternal. Somos irmãos em Cristo. Claro que cada um de nós tem uma função de Deus. Você é pastor não é por causa do título, você é pastor se Deus te comissionou. Você é mestre na palavra porque Deus, o Espírito Santo, te constituiu. Não é porque você está lá na cristã. Você acha que é? Não estou fazendo propaganda contra não, viu, irmão? Não é porque você foi lá e fez o curso de teologia, não. Mas é porque Deus, o Espírito Santo, te constituiu. Paulo chamou os irmãos lá de Éfeso, foi a Mileto, chamou os presbíteros. Ele falou, cuidai por vós mesmos e pelo rebanho de Deus, o qual Deus os constituiu o quê? Bispos. Eles eram presbíteros. E Paulo então fala para eles, Deus constituiu vocês bispos. Foi o Espírito Santo, irmãos. Aqui os irmãos começaram a entender isso. E começaram a praticar. Esses irmãos na história, inclusive, nenhum tinha título. Ninguém chegava assim e falava, Pastor Carlos? Não. Ô irmão Carlos. Mas eles reconheciam, se o Carlos tinha o ministério de pastor, eles o reconheciam e o honravam com esse ministério que ele tem de Deus. Mas não tem o título. Aliás, nem no Novo Testamento tinha, né? Paulo, servo, mas ele diz, Paulo era um apóstolo, certo? Claramente, né? Ele era um apóstolo, era profeta, era mestre, diz ele. Mas ele era apóstolo. Quando ele escreve as cartas dele, ele coloca, eu, apóstolo Paulo. Ele coloca assim? Não, como é que ele faz? Eu, Paulo, apóstolo. Isso, é enviado, apóstolo. Eu estou só querendo brincar com os irmãos aqui, para os irmãos entenderem. Ele não colocava o título, ele colocava a função dele depois. É a função. Não é um título, irmãos. Pelo contrário, Paulo diz que o apóstolo verdadeiro, como ele era a escória. Em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Agora, no sistema religioso, o apóstolo é o monarca, não é? Todo mundo tem que servir. Irmãos, isso não é simplicidade e pureza do Evangelho de Jesus Cristo. Filadélfia, eles não negaram o nome do Senhor e guardaram a palavra do Senhor. E o que vai acontecer com eles? Porque guardaste a minha palavra, versículo 10, versículo 10, capítulo 3. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. O que vocês acham que é essa provação que vai vir sobre o mundo inteiro, irmãos? Grande tribulação. Eu não quero aqui entrar em problemas escatológicos com vocês, né? Daqui a pouco, se eu falar uma coisa, vai começar os irmãos, né, a disputar as ideias, mas preste atenção no que Jesus está falando para essa igreja. Os irmãos que estão nessa condição de Filadélfia, guardar a palavra do Senhor, não negar o seu nome, vivendo em simplicidade de amor entre os irmãos, o Senhor está garantindo para eles, eu vou guardar vocês da tribulação, vou tirar vocês antes que a tribulação venha. Eles fazem parte dos vencedores. Mas essa igreja tem um perigo. O Senhor Jesus diz para ela, conserva o que tens, para que ninguém tome o quê? A tua coroa, não é a tua vida eterna, por favor, é a tua coroa. O que significa coroa? Nós vimos ontem.
reinar com Jesus. Esta igreja, a característica dessa igreja profética, ela vai até a volta de Jesus. Então, olha, até a volta de Jesus já temos uma característica profética da igreja, que é Tiatira, não é? Sistema católico, etc. Um outro que é Sardes, que representa o protestantismo com todas as situações denominacionais, etc. As igrejas nacionais, denominacionais. E agora temos um outro tipo profético, Filadélfia, que representa, né, o amor fraternal. E aqueles irmãos que não guardam a palavra do Senhor e não negam o nome do Senhor e querem caminhar na simplicidade que é em Cristo. Mas esses irmãos, o Senhor não tem nenhuma reprimenda. O Senhor não fala nada contrário a eles. O Senhor não diz para eles arrependa. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Para qualquer um aqui que seja um bom leitor, até um mau leitor. Se você tem aqui, Tiatira, que o Senhor está falando coisas terríveis contra ela. Sardes da mesma forma. E agora você tem Filadélfia, que o Senhor só faz elogio. Qual que você acha que é o coração de Jesus? Qual é o coração de Jesus, irmãos, dessas três? Filadélfia, não tenha dúvida. Essa é a vontade do Senhor. Mas o Senhor fala, conserva o que tens para ninguém tome a tua coroa. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os anos passaram, Deus começou esse movimento entre esses irmãos. Mas alguns não conservaram o que eles tinham. E sabe o que aconteceu? Começou um outro período profético da igreja, Laodiceia. Governo do povo, opinião do povo, que significa esse nome. Sabe o que é Laodiceia, profeticamente falando? É Filadélfia exaltada. Veio o orgulho, soberba, e entrou nesta situação de Laodiceia. O que é Laodiceia? Leiam aí, olha o que diz. Conheça as tuas obras, versículo 15 do capítulo 3. Conheça as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que as palavras duras do Senhor, irmãos. Pois dizes, essa é a situação de soberba, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É a situação, acha que tem tudo. Mas caiu no mesmo laço de Satanás, do orgulho e da soberba. Aliás, Provérbios diz que a soberba precede a ruína. Irmãos, mesmo aquilo que Deus te der, que seja a revelação gloriosa, nunca se ensoberbeça por aquilo que Deus te deu. Paulo vai dizer que Deus não tirou um espinho na carne dele, para quê? Qual era a função daquele espinho na carne? Para que ele não se ensoberbecesse, que as revelações que Deus deu ele eram tão grandes, que ele podia se ensoberbecer. E aí, então, ele teve que ter um mensageiro de Satanás, né? Teve que ter aquele espinho para ficar, sabe, não deixando que ele se vangloriasse. Há um perigo, irmãos. Às vezes nós entendemos algumas coisas de Deus, e então começamos a ficar vaidosos e achando que somos mais espirituais que os nossos irmãos, né? E olhamos assim para os irmãos, o irmão não entende, eu entendo, o irmão não entende, né? O tempo ali está me estourando aqui. Laodiceia é essa situação, então, irmãos. Terrível. E que é o último tipo profético da igreja até a volta de Jesus. Então, no presente momento, que estamos às portas à volta do Senhor, irmãos, todos os sinais estão aí. Se queremos conhecer a nossa época, a primeira é ver que o Senhor está às portas.
O Senhor está às portas, o Senhor vem buscar a sua igreja. E Ele vai encontrar toda a irmandade, toda a igreja, numa dessas 4 situações proféticas, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Cabe a cada um de nós dizer, onde que eu quero estar? Qual é o caminho de Deus para a igreja? Qual é o caminho? O que Deus quer que eu me caminhe como? Qual deve ser o meu coração? Estar naquele sistema caracterizado por Tiatira, por Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O caminho de Deus para a igreja é esse caminho de Filadélfia. Estão entendendo, irmãos? Eu estou falando profeticamente. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Que o Senhor nos livre de cair nessa situação de Laodiceia, irmãos. Que o Senhor nos livre de cair nessa situação de Laodiceia que é soberba, que acha que tem, mas que não tem nada, e o Senhor está dizendo, estou a ponto de botar na boca. Está lá, eis que estou à porta e bato. A gente usa muito esse verso para pregar o evangelho, não é isso? Não está errado não, pode continuar usando se você usa. Mas ele, em primeiro lugar, ele é dito, não é para incrédulo, é para crentes. É para a igreja. Eu estou à porta e bato. O Senhor está do lado de fora dessa igreja. Esse é o problema nessa igreja, porque o Senhor está do lado de fora, agora tudo de ruim está acontecendo. E eles acham que pode viver sem o Senhor. Ontem nós falamos que precisamos dar honra ao Espírito Santo. O Espírito Santo está do lado de fora. Tudo está funcionando do lado, exteriormente falando. Tudo é bonito, tudo é maravilhoso. Mas o Senhor que sonda corações, o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor está dizendo, estou a ponto de vomitar-te pela boca. Arrepende-te. Olha, eu aconselho que você compre de mim ouro, compre colírio, compre vestes, para cobrir a tua vergonha, a tua nudez. Mas graças ao Senhor, mesmo no meio dessa situação caótica, o Senhor está dizendo, o vencedor, tem vencedores que vencerão essa situação. Se você está na situação, vivendo uma situação de Laodiceia, você pode ser vencedor. E oxalá, né? Usar uma palavra antiga aqui, oxalá que Deus queira, até mesmo que você saia do meio dessa situação de Laodiceia. E vai viver numa realidade de Filadélfia. Ou então dessa situação terrível de Tiatira, dessa confusão da prostituição espiritual de todos os níveis. Qual a época que vivemos, irmãos? O que Deus requer de nós nesse tempo agora? Eu creio, irmãos, no meu coração, que o chamado de Deus para nessa época nossa é para sermos vencedores. E eu quero tratar disso daqui a pouquinho, tá? Vai ser a sequência que nós vamos conversar. Vou parar aqui, porque já estendi até um pouco do tempo. Que o Senhor, sabe, dê graça para a gente. Mas, sabe, não perca aí esse espírito que nós estamos falando. Nós vamos dar sequência logo depois do intervalo. Que Deus nos abençoe.